Boa noite, pessoal! Como vão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos homens mais cruéis do nazismo. Mais cruéis é modo de dizer, né? Porque todos eram cruéis. Ele é Joseph Mengele, mais conhecido como o Anjo da Morte. Eu resolvi dividir esse vídeo em duas partes, porque senão ia ficar muito grande. Então hoje eu vou falar mais sobre a vida dele e os crimes que ele cometeu. E amanhã eu vou falar sobre a fuga dele para a América do Sul e posteriormente a morte dele no Brasil. Bom, Joseph Mengele nasceu em 16 de março de 1911 em Günzburg, na Alemanha. Ele era filho de Walburga Mengele e Karl Mengele. Ele era o irmão mais velho de 3 crianças. Os irmãos mais novos dele se chamavam Carlo Júnior Mengele e Alois Mengele. Joseph Mengele desfrutava de uma vida confortável. O pai dele era dono de uma fábrica de implementos agrícolas chamada Mengele Sauner. Acho que é assim. Né? Nomes que não são brasileiros eu não sei pronunciar muito bem. Me desculpem. Enfim, inclusive, o pai do Joseph Mengele cedeu um dos corredores da fábrica para que Hitler fizesse um comício eleitoral em novembro de 1932. E acredita-se que foi ali que Joseph Mengele teve o primeiro contato dele com os discursos inflamados de ódio e racismo dos nazistas. Bom, Mengele era um bom aluno na escola. Ele desenvolveu um interesse por arte, música, inclusive ele gostava muito de ópera e também gostava muito de esqui. Ele fez medicina e antropologia, concluiu 2 doutorados e passou a desenvolver pesquisas, entre aspas, né, no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial em Frankfurt. Em meados de 1940, ele ingressou na SS, que é a tropa de elite do nazismo. 3 anos depois, ele foi transferido para Auschwitz, e lá ele deixou a marca dele de perversidade e sadismo. Bem, quando os comboios chegavam abarrotados de gente em Auschwitz, as pessoas chegavam lá muito confusas e assustadas, porque afinal a maioria ali não sabia o que ia acontecer. Então chegavam e de repente as portas dos trens eram abertas e as pessoas já eram recebidas com extrema violência, aos berros dos guardas, os cães furiosos, muitos já chegavam apanhando, era horrível. E, bom, depois de toda aquela confusão, as pessoas eram posicionadas numa rampa. E nessa rampa aconteciam as famosas seleções, que eram da seguinte forma: as pessoas saudáveis iriam para trabalhos forçados, as pessoas que estavam muito doentes e cansadas e os idosos seriam diretamente levados para câmaras de gás. Já os anões, as grávidas e os gêmeos, principalmente os gêmeos, que era uma das vítimas favoritas dele, esses daí iam para sessões de tortura horríveis que ele realizava. Mengele se mostrava muito gentil com as crianças, né, gêmeas, né, que estavam entre as principais vítimas dele. Se mostrava muito gentil com as crianças, atraía elas com doces, brinquedos, pedia para que elas a chamassem de titio, né? Mas quando a esmola é demais, enfim, logo depois toda essa simpatia dava lugar para uma crueldade extrema e experiências maquiavélicas e perturbadoras. Essas experiências consistiam em injetar tinta nos olhos dos gêmeos com o objetivo de alterar a pigmentação da íris. Muitos imediatamente, claro, sofriam uma infecção, outros acabavam cegos. Sendo assim, quando as suas cobaias não lhes serviam mais, ele as descartava, se é que me entendem, e lhes retirava os olhos,
para colocar numa espécie de mural que ele tinha na parede da sala. Ele também colhia amostras sanguíneas diariamente das crianças, ou então pegava o sangue de um irmão e injetava no outro, e anotava as reações. Claro que isso resultava em dores de cabeça intensas e febres muito altas que duravam durante dias, fazendo com que as vítimas não resistissem. Ele injetava clorifórmio no coração das crianças e com isso o sangue acabava coagulando e os batimentos cardíacos paravam. Depois disso, ele fazia autópsias para ver se tinha acontecido alguma coisa de diferente nos órgãos de cada uma das pessoas. Houve, inclusive, uma das experiências mais grotescas que ele realizou, aonde ele, com o objetivo de produzir siameses artificiais, ele pegou 2 meninos, irmãos, né? E um deles tinha um desvio na coluna que deixava ele corcunda. Mengele então costurou os meninos nos pulsos e nas costas, unindo órgãos e tecidos. Outro tipo de experiência horrível que ele fazia era obrigar irmãs gêmeas a terem relações sexuais com irmãos gêmeos, ou então casais de gêmeos a terem relações sexuais entre si. Ele injetava agentes causadores de tifo e tuberculose em um só dos irmãos para observar a degeneração de um em comparação com o outro que era saudável, né? O que teve o agente da doença, no caso o irmão que teve o agente da doença injetado em si, com o que estava saudável, né? Para comparar as reações deles. Ele também mergulhava a pessoa em água gelada e logo em seguida em água extremamente quente para observar quanto tempo a pessoa podia resistir. E também amputava membros para estudar uma possível regeneração desses membros. Bom, Joseph Mengele teve um filho e esse filho dele deu poucas entrevistas para a mídia. Ele não se sentia bem ao falar do pai, porque era muito difícil, né? Carregar esse fardo, esse sobrenome na família, não deve ser fácil. Inclusive, se fosse eu me escondia no mato e não saía nunca mais. Porque deve ser algo muito complicado. Enfim, essa foi a primeira parte do vídeo. Amanhã eu vou trazer a parte 2, falando sobre a vinda dele para a América do Sul e a morte dele no Brasil. Isso gerou uma baita polêmica aqui no país, né? Tem muita coisa para se falar. Então é isso, pessoal. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem e comentem o vídeo se gostaram. E mais uma vez eu peço perdão pelo meu nervosismo, né? Como eu disse, eu tô recém começando, é normal que eu erre alguma coisinha, mas com o tempo a gente melhora. Bom, é isso, pessoal. Uma boa noite, fiquem bem, se cuidem e tchau, até amanhã.